Olá, Rondônia, muito boa noite. Eu estou de volta às nossas entrevistas. Depois daquelas sabatinas que nós fizemos aqui durante esse período eleitoral, apresentando todos os candidatos, a gente volta aqui agora para a nossa vida diária. Eu quero dar o meu boa noite a você, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, voltando novamente agora. Voltando novamente é uma forma de falar, pelo amor de Deus. Voltando a fazer as nossas entrevistas, dizer que além do prazer de fazer e do privilégio de ter você aí sempre nos assistindo, a gente vai dar um tratamento no programa que agora já começa, esteticamente já começa a se modificar, mas que esse ano trará algumas novidades. Nós traremos aqui pessoas que estão fazendo com que o Estado trabalhe na linha do desenvolvimento. Pessoas que têm algo para mostrar de diferente. E hoje eu começo exatamente com uma pessoa que há muito tempo está aqui, que entende desse Estado pelas suas vísceras, entende do Estado porque trabalhou aqui muito tempo no INCRA e que hoje assume um cargo de direção no Brasil. Cleto Muniz Brito, o Brito do INCRA. Terminou ficando esse o seu nome e sobrenome, Brito do INCRA, depois de quase 40 anos de trabalho dentro do INCRA, vai agora assumir uma diretoria nacional. Isso nos enche de orgulho e a nós todos, a ele e a sua família, mas principalmente a nós de Rondônia, que vamos ter lá mais um homem forte no espaço federal para falar das coisas da nossa terra. Muito boa noite. Eu estou tão feliz que eu andei me atrapalhando aqui só para lhe falar a respeito desse assunto. Obrigado por você ter vindo. Ô, Léo, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores do estado de Rondônia, que tenho eu a honra de estar aqui do teu lado, um homem da comunicação que eu tenho um grande respeito. Me diz uma coisa, a notícia saiu ontem, né? Na realidade, é assim, eu estava esperando isso há alguns dias, mas a nomeação de diretor do INCRA, eu fui nomeado hoje, né, saiu no Diário Oficial da União, o decreto assinado pelo presidente da República. Quer dizer, amanhã você vai ter que pegar um avião hoje para ir lá receber a chave da casa. Já está marcada a posse, vai ser na terça-feira. Terça-feira agora. Às 18 horas, lá em Brasília. Na realidade, para mim, realmente foi uma coisa maravilhosa, uma coisa sem vaidade nenhuma, eu não tenho vaidade pessoal. Mas eu confesso para você que moro aqui há quase 40 anos, só no INCRA, trabalhei no INCRA durante esse tempo, me afastei uma temporada para ser secretário do meio ambiente. Isso. E outro período pequeno para assumir um mandato de deputado estadual na época. Mas assim, a maioria absoluta foi dentro do INCRA. Cheguei aqui com 18 anos de idade, um menino sem barba. E estou aqui hoje, pai de 3 filhas maravilhosas, uma neta maravilhosa e um neto maravilhoso. E com muito orgulho, a minha esposa, né, conheci aqui, ela é de Ribeirão Preto, eu sou de Minas Gerais, na NUC, e nós formamos uma família bonita. E aí, além disso, o INCRA me deu a experiência, com esses cabelos brancos, de chegar hoje e ser recepcionado, primeira entrevista que eu estou dando como diretor do INCRA. Muitíssimo obrigado. Para você, e eu estou indo para Brasília para fazer um complemento das ações que eu fui aqui. 3 vezes superintendente no estado de Rondônia. Me diz uma coisa, Brito. 3 vezes superintendente. E você é recepcionado, além da diretoria do INCRA, por todos os seus superintendentes, colegas de superintendência de outros estados. Quer dizer, na verdade, você foi levado para dentro dessa diretoria do INCRA, que, aliás, é diretoria de... Diretoria de fundiária, diretoria de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA, no Brasil todo. Ou seja, você vai tratar diretamente de reforma agrária. Na realidade, lá, a pasta nossa ela está vinculada direto à questão de cadastro rural, CCIR, de georreferenciamento, áreas de quilombola e titulação. Por quê? Porque nós temos para titular na Amazônia, o governo passado, ele criou o Terra Legal. Então não é o INCRA que titula na Amazônia, fora de projeto de assentamento. Em terras públicas da União Federal, quem expede o título da Amazônia é o programa Terra Legal.
Fora da Amazônia, dos 9 estados que compõem a Amazônia, o restante dos estados brasileiros, quem emite título, quem faz regulação fundiária é a Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária, o DF. É onde eu estarei assumindo na próxima terça-feira. Bom, você foi levado pelos seus colegas. Você falou uma questão... Foi unânime, né? Você falou uma questão importante. Quando saiu a publicação do decreto presidencial hoje, que eu fiz eu fiz um texto, uma mensagem de agradecimento, colocando naquela mensagem tudo que o filme que passou na minha cabeça, no meu histórico desses 38 anos, eu resumi assim, em algumas frases, em algumas palavras. E você pode ter certeza que eu passei o dia todinho agradecendo. Eu não consegui responder todas as mensagens que eu recebi até agora. Que beleza. E assim, as 30 superintendências que tem no Brasil, incluindo Rondônia, eu fui abraçado por todas. Todos os superintendentes, todos os diretores de Brasília, inclusive o meu presidente, Leonardo Góes. Leonardo Góes, meu amigo pessoal, presidente nacional do INCRA, e ele me recebeu de braços abertos. Nós acabamos de fazer aqui as sabatinas com os governadores. E todos eles têm uma preocupação muito grande, manifestaram isso aqui na sabatina, com relação à regularização fundiária. Eu creio que eu já conversei isso aqui com o ex-governador Confúcio Moura, com o governador Daniel, e com todos esses outros, seguramente vai sair dali o próximo governador, e todos eles têm essa preocupação muito grande. E eu tive a oportunidade de conversar com o Wilson Dias, que é o homem que está tratando desse assunto em nível de governo. Quer dizer, tem o Terra Legal, tem essa... E aí a gente começa a ter uma preocupação muito grande. O que vai fazer o Brito do INCRA nessa diretoria de ordenamento pelo estado de Rondônia, que me parece que é o estado que tem maior problema fundiário para resolver? Veja bem, Léo, a sua pergunta ela vem de acordo com o que nós estamos vivendo hoje em Rondônia. Isso. O estado de Rondônia está passando por um momento difícil. Eu posso rasgar o verbo aqui, não posso? Falar a verdade. A verdade não merece castigo. Lamentavelmente, todos os governos, sem citar nome, não deram atenção especial para a reforma agrária e para a regularização fundiária. Os conflitos existem porque a reforma agrária e a regularização fundiária não é um projeto de Estado, é um projeto de governo que não tem atenção devida. Nós temos 34 mortes no campo, mais de 30 mortes no campo em função dos conflitos agrários. Se você for perceber a preocupação dos governos, isso aí quando eu falo, eu não estou aqui criticando o governo A, B, C, não. São todos que passaram. Porque é mais fácil você dar dinheiro para comprar cesta básica, para Bolsa Família, para isso ou para aquilo, de que investir aonde a população vai ser tirada de uma situação de subhumana, que é trabalhar na roça sem ter um merecimento. Por exemplo, Léo, desculpa eu falar assim para você. O orçamento do INCRA em 2015 era 2 bilhões de reais. O orçamento do INCRA em 2016 caiu para 1,5 bilhão de reais a nível nacional. O orçamento do INCRA em 2017 caiu para 734 milhões de reais. E o orçamento do INCRA para 2018 foram apenas 330 milhões de reais. Ainda bem que o nosso presidente conseguiu, com toda a sua, seus conhecimentos e a forma que ele conduz o INCRA, o orçamento de 2018 já chegou a quase 1 bilhão. Ele puxou de 300 para quase 1 bilhão. Então, o que eu quero dizer para você? Se a reforma agrária e a regularização fundiária são políticas que não deviam ser de governo, deviam ser de Estado. Em qualquer governo, em qualquer presidente que entrasse lá no comando da nação, teria que ser tinha que ter essa questão agrária, essa questão fundiária como a ordem do dia. Vamos regularizar, porque você regularizando, você vai estar fazendo, por exemplo, você não está fazendo, não vai dar condição para o que está acontecendo hoje em Rondônia. O governo tem dinheiro nos bancos, BASA, Banco do Brasil, para investir na agricultura. Mas na hora que for investir, é a mesma coisa de dar com a mão e tirar com a outra. Porque você tem o dinheiro para investir, mas o cara não tem o documento da terra. Você está entendendo? Então deixou de ser uma coisa obrigatória você ter que titular muita gente. Eu, por exemplo, eu virei o jogo de 2016 para cá, eu emiti muitos títulos. O próprio governador que está aí, o governador Daniel Pereira, ele, antes de tomar posse como governador, ele esteve lá no INCRA. O que você precisa para a gente titular Rondônia? Fez um projetaço, colocou na mesa, nós colocamos tudo para ele, Léo, e nós fizemos um projeto e nós estamos conseguindo emitir alguns títulos, graças a Deus. Agora, isso é muito caro, né? Não é barato, mas é um barato
que é uma coisa cara que se torna barato. Porque você só faz uma vez, né? Porque isso chama-se inclusão. Inclusão social para o agricultor que não sabe caminhar sozinho. O pequeno agricultor não sabe caminhar sozinho. O grande se vira. Ele tem dinheiro para bancar. E o pequeno, Léo? O pequeno não tem. Ele tem que ter um apoio do governo. Não sabe nem para que lado vai andar. Não sabe para que lado ele vai. Outra coisa, ele tipo assim, ele se sente um coitadinho. Ele chega na porta de um banco para pedir um empréstimo ou para solicitar um apoio. Tem medo da porta giratória. Ele não sabe nem conversar com o gerente, coitado. O que falta nesse país, assim, na minha opinião. Aí você perguntou, o que o Brito Inca vai fazer em Brasília? Eu posso até não conseguir fazer muita coisa, mas eu vou dar trabalho para muita gente. Porque eu vou justamente bater na ferida, eu vou buscar, olhando para o Brasil, que eu não sou criança de chegar lá e querer só olhar para Rondônia. Claro, eu tenho que ter um olhar especial para as questões fundiárias brasileiras. Porém, eu vou ter uma paixão por Rondônia. Entendeu? Aí eu te respondo a sua pergunta dizendo assim, meus amigos de Rondônia, meus colegas do INCRA, que eu tenho assim, um carinho assim, muito grande por vocês terem me ajudado a chegar até onde eu cheguei. Meus amigos agricultores, vocês tenham em mim a extensão daquilo que eu fui como superintendente. Eu vou brigar por Rondônia. Nós temos muitos processos de desapropriação em andamento, que nós conseguimos colocar em Brasília na nossa gestão. Nós temos projetos do INCRA que pode ser direcionado para cá, recursos. E eu vou estar lá em Brasília, sentado na mesa que decide o dinheiro do INCRA para onde vai, brigando por vocês aqui em Rondônia. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou chamar Rondoquímica e FAG e volto com mais uma pergunta para você a respeito, não daquilo que você vai fazer, mas você falou muito a respeito de reforma agrária. Isso é uma coisa que começa lá na Idade Média e que a gente precisa definir qual é o caminho. Porque no Brasil, ela virou a panaceia de todos os males e todo mundo fala em reforma agrária, como fala em reforma política, reforma previdenciária, reforma de tudo. E nessa história de reforma, o carro está lá parado dentro da oficina e não sai. O negócio está bastante complicado. Vamos lá, Rondoquímica, FAG e a gente volta já já. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Brito está recebendo aqui a visita da família, a Janaína, filha, a neta não veio, mas a esposa, a Amélia, está aqui. Amélia, mulher de verdade, porque aguentar Brito não é fácil, então não é fácil não. Enfim, família bonita. Eu te perguntei o seguinte, eu queria voltar lá na Idade Média, na hora que essas coisas, os conflitos da terra começam a acontecer, os donos de feudos começam a ter que distribuir um pedaço de terra lá. Primeiro como agregados, a gente teve isso muito lá na região que você nasceu, em Minas, no século XVIII, os escravos, a abolição da escravatura, mas eles ficaram dentro das fazendas. Então, podiam utilizar uma parte da terra para plantar, e o plantio era seu.
às vezes dividindo com o patrão, essa coisa toda. Isso foi crescendo e a necessidade, essa demanda pela terra aumentou muito. Hoje, a gente tem, além da demanda pela terra, tem gente que precisa da terra para produzir, mas a gente tem também um comércio da terra que virou algo que a gente não consegue mais acertar. Se a reforma agrária não parar, ela não chegar num determinado ponto e parar, a gente vai ter essa coisa de continuar até um dia que a gente não vai ter mais terra para dividir com ninguém. Como é que o INCRA vê isso? Não o Brito somente, mas o INCRA, como é que vê isso? Em primeiro lugar, você tocou num ponto interessante. Sem falar de paixão pela causa agrária, eu vou ser muito sucinto e vou tentar falar para você e responder a tua pergunta de uma forma bem imparcial. Eu vejo, assim, Léo, essa questão da distribuição da terra, eu vejo uma situação muito difícil. Eu não consigo entender por que existe pessoas sem terra. Nós moramos num país continental, né, de dimensão continental, onde nós temos milhões e milhões de hectares de terra, inclusive muitas delas improdutivas e sem destinação. Quando eu falei para você aqui no início... E a grande maioria é agricultável, né? Quando eu falei para... Muita agricultável e muito, terra roxa. Quando eu falei para você que os governos que se passaram, isso ao longo dos governos, não tiveram, assim, a atenção voltada para essa ferramenta, para essa política pública que chama reforma agrária, que chama-se regularização fundiária de um lado e reforma agrária do outro, é porque não deram atenção devida, excetuando alguns momentos, como foi Rondônia. Rondônia é um estado diferenciado dos demais da nação. Rondônia tem 52 municípios criados, 48 municípios criados a partir de um assentamento do INCRA. Para quem não conhece essa história, está aqui. Eu tenho todos os dados, número, quantas famílias foram assentadas, quantos títulos foram emitidos. A maioria das cidades nascidas nos núcleos. Né? Então, assim, Rondônia tem 52 municípios, 48 foram criados a partir da criação de um assentamento do INCRA. Mas se tivesse feito isso no Brasil todo, nós não teríamos essa quantidade de problemas no campo como temos hoje. Rondônia é porque distribuiu muitas terras, e ainda tem algumas para distribuir. Rondônia foi o primeiro estado do Brasil que tem um zoneamento socioecológico e econômico aprovado por lei complementar, que é a Lei 233 do ano de 2000, que respeita aquilo que tem que ser preservado e diz aonde pode ser trabalhado. E os outros estados não tiveram essa mesma expertise. Então, o que eu quero dizer para você, respondendo assim, sucintamente sua pergunta, vem de encontro com o quê? Justamente essa ignorância de achar que a reforma agrária vai tomar a terra dos outros. Não precisa. Nós não precisamos disso. Rondônia tem 24 milhões de hectares de terra. Rondônia tem 8.759 famílias de Bardalona hoje esperando um pedaço de terra. Isso ao longo desses últimos 10, 12 anos, que o INCRA deixou de assentar, que o INCRA deixou de desapropriar, que o INCRA não deu o devido atenção no campo, então inchou, cresceu a demanda. Mas até 12 anos atrás nós não tínhamos um acampado em Rondônia, um acampado. Então o que eu quero responder para você é assim, se eu pegar o bico dessa caneta aqui, ó, pegar o mapa de Rondônia e colocar o bico da caneta em cima do mapa de Rondônia, aquelas terras que estão relacionadas ao bico da minha caneta equivale a 200 mil hectares de terra, que é tudo que eu preciso para resolver todo o problema de Rondônia hoje. E Rondônia tem 24 milhões de hectares. Você entendeu agora a minha resposta? Então, quer dizer, nos outros estados não são diferentes. Pega o estado do Amazonas, que é praticamente quase a metade do Brasil, não tem acampamento, mas quantas famílias poderiam ser assentadas lá? Então é assim que no Pará, que é um estado imenso, se você botar o bico da caneta no Pará, resolve o problema de todos os acampados que estão na Amazônia. Então o que falta é política de Estado, volto a dizer, não é política de governo. Que política de governo para o bem, eu criei um programa de assistencial para atender o menos favorecido. Beleza, palmas. Nós não estamos precisando de programa para dar comida, não. Nós estamos de programa para dar o anzol e ele pescar. Quando você falou a respeito dessa história de que coloca-se uma pessoa lá, entrega-se tal, não sei o que, eu fiquei imaginando aqui o seguinte: o Brasil tem mania de dar lata de sardinha em vez de dar vara de pescar. Não é nem dizer que dá o peixe, dá uma lata de sardinha aqui
quer dizer, teve muita gente que agregou valor naquilo ali e vai para a mão do pobre que não sabe o que é que vai fazer. Vai ficar na porta do banco sem saber como é que pede o empréstimo, sem nada. Coitadinho mesmo. E você, pegando uma carona que você está falando, por exemplo, quantos milhões e milhares de cestas básicas foram dadas para as pessoas se alimentarem? Por que não dá o dinheiro para fazer a reforma agrária para aquela pessoa plantar e colher e ele mesmo se sustentar? É uma inversão de valores aí que eu não entendo. Deixaram de titular, deixaram de assentar, e hoje nós temos aí esse número ruim para Rondônia, de morte no campo, num estado que tem 24 milhões de hectares de terra, e eu preciso de apenas 200 mil para acabar com o conflito agrário em Rondônia. 200 mil hectares. Há poucos dias, a Pastoral da Terra, com quem eu me relaciono muito bem, apesar de achar que a gente tem dois olhares para essa coisa do conflito do campo, a Pastoral da Terra falava a respeito dessas 34 mortes. Se tivesse uma morte, para mim, ainda assim, era multidão. Muita. Qualquer morte por conflito agrário é muita coisa. Então, primeiro, há que se olhar o porquê que elas existem. Eu vi você aqui falando a respeito de dois acampamentos aqui muito próximos, aqui em Candeias do Jamari, com dois conflitos que não tem nenhum sentido existir, já poderia ter sido resolvido. Eu me lembro do doutor Gersino vindo aqui fazer uma reunião, audiência para tentar resolver o conflito agrário. Fez comigo no rádio, inclusive. Foi feito assim, no rádio, ele conversando, o doutor a Persida, que era procurador do INCRA na época. Isso, a Persida, enfim, todo mundo participando ali assim, e o pessoal lá chegando na rádio para resolver o assunto. Resolveu. Mas resolveu naquela hora, depois que ele saiu, volta tudo novamente aquilo que estava. Por exemplo, essa questão da Ouvidoria Agrária Nacional foi criada para ser o mediador dos conflitos agrários. E ajudou, né? Ajudou muito, mas eu sou contra esse tipo de coisa. Eu sou a favor de que tenha uma política para resolver o problema. Resolver o problema lá na raiz. O problema na raiz, Léo, por exemplo, aí é você que está ouvindo aí agora esse programa, o que você acha? Essas pessoas que têm aí 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil hectares de terra, quando ele morrer vai ser enterrado num caixão. Pode ser um caixão até mais caro do que o meu. Mas não vai levar um palmo de terra, a não ser os 7 palmos que vai levar. E caixão de fundo não tem gaveta, né? Não tem gaveta, não há necessidade para briga no campo, tinha que ter conciliação, mas tinha que ter o quê? Por exemplo, estou indo para Brasília pela primeira vez, tenho uma oportunidade de falar, de correr o país e de falar do que eu penso sobre o tema. Eu posso até não conhecer de tudo, mas dentro do INCRA, da área INCRA, situação fundiária, eu tenho condição de dizer para você que eu conheço um pouco. E eu vou lá defender essa bandeira, junto com os outros diretores, eu vou tentar convencê-los que ao invés de dar a cesta básica e ao invés de dar a lona, vamos dar condição para desapropriar, ou para comprar, ou para destinar, ou para titular. É isso que eu vou lá fazer. Eu vou lembrar uma coisa aqui que um amigo me falou algum tempo atrás. Não adianta você dar a terra se você não der as condições. E aí é o seguinte, você vai encontrar ali o seu Manuel da Silva, a Dona Maria da Silva, o menino chamado Tiaguinho da Silva, o Zezinho da Silva, o Joãozinho da Silva, mas você tem que ter o trator da Silva. Se não tiver o trator da Silva, a reforma agrária está errada. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu tenho mais 2 recados aqui para mandar e a gente volta a falar a respeito desse assunto aqui. E mais, quilombolas e terras indígenas. Porque eu sei que isso vai estar ali também, afeto aquilo que você está falando aqui agora. Perfeito. Qual vai ser a sua posição, o seu posicionamento, porque aí você vai encontrar um outro órgão que é muito criticado e que eu tenho até dúvidas sobre a real necessidade dele, a FUNAI. Será que não já estava na hora da gente tirar os laços do índio e dar a ele a oportunidade de ser tratado como um cidadão comum? Já a gente volta. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso.
Gente, olha só, tem uma dica pra você, viu? Você tá procurando uma decoração especial pra cada cantinho aí da sua casa, da sua empresa, do seu escritório, ela está aqui na Socibra. Dá só uma olhada quantas novidades chegaram aqui pro banheiro, pra sala, pra cozinha e até mesmo pra você. Chegou necessário, uma mais linda que a outra. Além disso, tem muita novidade em papelaria, tanto para o material escolar quanto para o material do seu escritório. E não para por aí, a Socibra é realmente completa. Aqui dentro você encontra o Shopping da Saúde, o lugar ideal para você, que é estudante e também trabalhador da área da saúde, encontrar tudo que precisa para trabalhar e aprender. É isso mesmo, dá só uma olhada nessa estrutura, são muitos acessórios e equipamentos de qualidade e com preço acessível. A Socibra espera você aqui na Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara. Não perde tempo, vem pra cá. Muito bom, muito bom. O Brito do INCRA, superintendente, eu vou ter que me acostumar a chamá-lo de diretor do INCRA. Vai ser uma trabalheira, porque depois de tantos anos falando superintendente do INCRA, 3 vezes, né? 3 vezes superintendente do INCRA, eu vou ter que me acostumar agora a falar do diretor nacional do INCRA, diretor de ordenamento da estrutura fundiária. De ordenamento da estrutura fundiária. E esse é o tema que a gente está tratando aqui. Eu deixei aqui uma passagem, nessa passagem final aqui, aquela história de que você tem que dar àquele assentado as condições para que ele trabalhe. E eu não sou muito chegado a essa coisa de, olha, você precisa dar a cesta básica que você também não gosta. Eu não acho que você tem que dar tudo, não, porque aquilo que é dado não tem valor. E aquilo que você conquista tem um valor enorme, por menor que seja. Você precisa financiar esse homem, dar a ele a possibilidade dele conseguir o crédito. Mas o trator é absolutamente necessário, porque quem está começando não começa com um trator. E não tem como você mexer na terra sem um trator. Grande ou pequeno, mas você vai ter que ter ele. Ele é a ferramenta de hoje, né? Deixa eu te falar. O INCRA em Rondônia inovou nessa questão. Hoje o INCRA de Rondônia tem 224 projetos de assentamentos. Dentro desses projetos de assentamento tem 84.816 famílias assentadas, desde o início da história da colonização de Rondônia. Então, dessas quase 90 mil famílias assentadas pelo INCRA em Rondônia, os projetos que foram criados na década de 70, 80 e até na década de 90, recebia, além do apoio, instalação, crédito fomento, crédito tal, alimentação, recebia também o crédito de infraestrutura. Está entendendo? Então nós tínhamos, nós compramos várias patrulha mecanizada para atender aos assentamentos. Até hoje ainda tem uma lá em Machadinho que está à disposição da prefeitura, que tem patrol, que tem pá carregadeira, que tem caçamba, que tem sim, reto escavadeira, para atender os assentamentos. Nós temos ainda aí de funcionamento. O problema é que eu te falei, eu volto a bater naquela tecla. As coisas foram assim, a reforma agrária e foi deixando de lado o segundo, terceiro, quarto, até quinto plano, e não teve mais investimento. Esse investimento, esse assentamento, você falou uma coisa muito interessante, você cria o assentamento, você desapropria uma terra, cria o assentamento, a primeira coisa que você tem que fazer é a topografia, para onde você vai fazer o levantamento ocupacional para destinar as parcelas, para saber ali identificar quantas famílias vão ser assentadas naquele imóvel, fazer a topografia respeitando os limites de aguada para todo mundo ter água, e é uma série de coisas. Não é tão fácil assim. Você assenta e você não dá uma condição para o cara deslocar, para ele poder deslocar, para ele poder, inclusive, os filhos estudarem. Você não ajudou o cara. Tá jogou ele no meio do mato, tá morto. Então é o seguinte, e todos esses assentamentos do INCRA que foram criados até hoje, todos têm estrada feita pelo INCRA. O INCRA ou faz com maquinário próprio, ou o INCRA contrata a empresa, ou o INCRA faz convênio com a prefeitura. Nós temos, inclusive esse ano, eu consegui, como superintendente, 11 milhões e meio para abrir estrada em assentamentos do INCRA, para recuperar a estrada. 11 milhões e meio, está aí, já só esperando passar o período eleitoral para colocar em práticas, na região de Machadinho do Oeste.
Quero te responder também uma pergunta que você falou sobre o quilombola e sobre o índio. Tá? O meu ponto de vista, eu acho que nós temos que tirar as máscaras, temos que respeitar o que está estabelecido na lei, na Constituição, e temos que derrubar as máscaras, ou seja, eu finjo que protejo e você finge que resolve. Nós temos amigos, irmãos, tanto na Rondônia, quanto na Bahia, quanto, sabe, no Alagoas, que são quilombolas. Quilombolas são famílias tradicionais, são famílias que residem num determinado local, que são oriundas, que são originárias dali, que têm suas origens ali, têm sua cultura ali. Ali eles nasceram, ali enterraram os pais, os avós, estão aí. Nós temos hoje território quilombola em Rondônia, que tem cemitério de pessoas que morreram lá há 150 anos. Quantos quilombolas, quantos grupos Nós temos quilombolas? 7 etnias de quilombolas em Rondônia. Que começa lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, Trindade, vai subindo parabéns. pelo Você Guaporé. conhece tudo, é isso aí. Vai pelo Guaporé afora e vai lá. E que vieram de Minas, inclusive. Sim, tem muitos que vieram da Bahia, tem que vieram de Minas, tem assim sucessivamente. Então, esses quilombolas, eles foram reconhecidos pela Constituição e pela lei. Só que o que precisa agora não é eu fingir que cuido e eles fingir que são. É da dignidade. Nós vamos investir, ninguém está sabendo disso, nós vamos investir em Rondônia só na área educacional. Rondônia, eu consegui um projeto piloto para Rondônia para a área de quilombola. Nós vamos investir em Rondônia mais de 20 milhões de reais para os quilombolas, para a gente poder identificar, titular. Nós já estamos titulando quase todas as áreas dos quilombolas que existem em Rondônia, titulando as áreas que são deles, para eles viverem com independência e para que eles tenham o que é deles. E outra coisa, ninguém vai lá tirar quem tem o direito da posse, vai expulsar. Não. Os próprios quilombolas não querem que tire, às vezes, pessoas que estão lá ajudando eles. Não existe possibilidade do esbulho, né? Não existe. Outra coisa que eu quero dizer para você, índio. O índio está aqui antes de nós. Eu até concordo, por exemplo, essa FUNAI é uma FUNAI que existe, mas existe o quê? Com um nome. Porque tem índio passando fome, tem índio morrendo, sabe? Cria aí um bocado de organismo internacional para dizer que está cuidando dos índios e não está cuidando para patavina nenhuma. Aí o que acontece? Desculpa falar a verdade. O índio precisa de carinho, de apoio, de remédio. O índio tem doença. Diferente E outra coisa, o índio precisava de que o próprio governo, para defender as áreas indígenas, que manter a integridade das áreas indígenas, não demarcou o território? Demarcou, bota alguém para cuidar, faz barreira. Porque o que está acontecendo hoje, todo mundo sabe que é crime. É crime entrar numa área indígena e roubar uma árvore lá dentro para vender. Mas faz. Mas nego está fazendo, e às vezes tem gente que não está vendo. Então, assim, a minha opinião era a seguinte, a política tinha que ser mais séria. Tinha que cegar, a terra do índio são quantos milhões de hectares? Só tem 2 índios lá dentro. Vamos embora estudar. Mas para mudar isso tem que mudar a lei. A terra indígena é protegida por lei. Não tem como eu querer pegar a terra indígena e recortar ela para fazer reforma agrária. E as pessoas que entram lá invadem para roubar madeira, para tirar, para vender, para especular a terra, eles sabem que não pode fazer isso. Mas o que eu falo, eu não estou criticando, gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, não. O que eu estou falando aqui é uma coisa real. Será que é verdade que vocês realmente estão cuidando dos territórios para proteger os índios? Será que está lá dentro, tem uma picada aberta, uma picada do tamanho de uma antigamente falava, uma picada larga, que era uma eletrônica. Eletrônica é uma picada bem larga. Faça uma eletrônica. Olha o nosso Parque Estadual de Guajará-Mirim. Por que não faz aquela estrada virar, tipo assim, foi feita, mas, tipo assim, aquela estrada tinha que ser feita dentro daqueles 12 quilômetros, para proteger os animais, tinha que ser feita ali um telão para os animais passar, para não correr o risco. Estrada Parque. Estrada Parque. Então, são coisas assim que a gente tem que pegar e ver e fazer acontecer, não ficar só num projeto. Projeto não é tão cheio de projeto. Nós precisamos executar as ações. Rondônia está no bioma Amazônia. Rondônia precisa de ser vista e lembrada pelas pessoas que estão lá fora, não como território que só mora índio ou mora quilombola. Não, aqui tem brasileiros que vieram para cá na década de 70 para abrir isso aqui. Falou minha língua. Para abrir isso aqui e vieram chamados pelo um governo federal. Não foi jogado aqui de paraquedas.
Então, os cidadãos brasileiros que vieram do Paraná, que vieram de Minas Gerais, do Espírito Santo, as duas migrações que aconteceu maior em Rondônia foi do Paraná e Espírito Santo. Depois em Minas, São Paulo e aí vai, do Nordeste. Queria que você falasse... Então, eu falei demais, né? Não, eu queria que você abordasse 2 temas aqui para mim. Um é a questão da função social da terra. Quando o INCRA faz um assentamento, esse assentamento pode dar ou pode não dar certo. Como tudo, você está montando uma família, uma pequena cidade. E isso pode dar ou pode não dar certo. E não há a necessidade de que essas terras fiquem durante um período sem dono, emprestadas, fazendo a sua função social e só depois serem tituladas, mas que durante esse período em que elas não foram ainda tituladas, aquele poceiro que está lá em cima da terra trabalhando, ele tenha sobre ela uma figura diferenciada do proprietário. Você acha que isso é possível? Deixa eu te falar. Essa vertente aí da função social da terra, nós temos a Lei 8.629, de 1993, que foi atualizada agora na Lei 13.465, de 11 de 7 de 2017, que atualizou a regularização fundiária e assentamento no Brasil, e titulação. Essa Lei 13.465 de julho de 2017, ela foi regulamentada dia 15 de março agora, de 18, pelos decretos 9309, 9310, 9311, de 15 de março de 2018. O que significa essa legislação? Ela atualizou todos esses atos, essas leis do passado, essa da desapropriação, que é a 8.629, a 11.952 de 2009, que criou o Terra Legal, e a 13.001 da titulação de 2013 para a titulação do INCRA. Então foi condensado isso tudo na 13.465. Por que eu estou te falando para você da legislação? Porque tudo tem a ver com isso. Quando você vai buscar um imóvel que não está cumprindo com a função social para poder decretar essa área de interesse social, tem vários fatores que levam a essa área a não cumprir com a função social. Perfeito. Ou ela não tem nada de benfeitoria, ou ela tem mais do que poderia ter, e o cara não está cumprindo com a função social. Então, para esse tipo de imóvel, tem um estudo técnico, que é um levantamento técnico, que é feito pelo perito federal agrário, que é o agrônomo, e ele é embasado em toda a legislação que vem de encontro com o levantamento dessas áreas. Agora, existe também, igual você colocou aí agora, aquele cidadão que não está cumprindo com a função social da terra, daquela terra que já foi expropriada e foi destinada a ele, e ele não deu a devida função social à terra. Ele abandonou, ele especulou, deixou virar capoeira, uma série de coisas, está entendendo? Uhum. Então, essas terras deveriam ter um tratamento especial, ou num processo de retomada, num processo de redistribuição. E num processo de retomada rápida, né? Não, mas aí teria que ter o quê? Aí teria que ter vontade política para fazer isso. E às vezes, quando você chega lá, o cara está lá e ele não está cumprindo, ele não está de acordo com a legislação, mas a lei é o seguinte, eu falo sempre assim, a lei é uma só, a lei que prende e a lei que solta, mas a interpretação da lei são várias. Isso. Então, por exemplo, até porque o direito é subjetivo. Nós temos hoje diversas normativas após a lei que impede o funcionamento e colocar em prática o que nós deveríamos colocar. O Brasil é cheio de lei. Por exemplo, nós estamos aqui em Rondônia, aí eu estou te falando, criou a medida provisória 759. Da medida provisória 759, foi feita a Lei 13.465, de 11 de 7 de 2017. Aí veio 3 decretos regulamentando. O decreto 9309, que é a regularização fundiária. O decreto 9310, que é a regulação fundiária urbana. E o decreto 9311, que é a regularização de área de assentamento. Então, além desses decretos, ainda está sendo baixado pelo INCRA, a nível nacional, a instrução normativa, para dizer como nós vamos fazer aquilo que está dentro do decreto. Então tem muita burocracia. Lá atrás, num governo passado, teve um ministro que chamava Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização. Mandou tirar cópia, xerox de tudo e guardou no ponto porque precisava desburocratizar. Mas o que eu quero dizer para você é assim, você sabe como é que Brasília, aí eu estou jogando, puxar a sardinha pro meu lado, eu vou lá para Brasília cutucar a onça com vara curta. Você sabe como é que Brasília trata nós no estado igual Rondônia? É assim. Eles fazem uma lei para o Brasil todo, para o Brasil continental. Nós temos vários biomas. O bioma de Rondônia são 4. Bioma floresta, bioma campo, bioma cerrado e bioma pantanal. Nós temos 4 biomas em Rondônia.
Mas lá no Nordeste, lá é a Caatinga. E no Sul, é os Pampas. Mas a mesma lei que eles fazem em Brasília para Rondônia, eles fazem para o Nordeste. Não diferencia os biomas. Então, como que eu vou tratar Rondônia igual tratar o Nordeste? Você concorda comigo? Como que eu vou tratar Rondônia e tratar a mesma coisa o Sul? São diferentes, mas a lei que eles estão fazendo, a legislação lá, é para o Brasil todo. Eu fico me lembrando aqui, você está falando isso aí, eu vou ter que chamar um intervalo aqui, mas eu estava me lembrando o seguinte, que a cana tem duas estações diferentes no Brasil. No Nordeste é um período, e no Sul é outra. Uma complementa a outra, quer dizer, não falta cana no Brasil. Mas desde que você respeite isso, no Brasil não se respeita absolutamente nada. Eu vou respeitar o meu tempo aqui agora, vou para o intervalo e eu volto para lhe perguntar o seguinte: vai ter dinheiro para a gente colocar o georreferenciamento, que é a parte mais cara, e a gente não tem estrutura de satélite para fazer isso? Eu volto, você me responde isso aí, já eu estou de volta. Brito do INCRA é o meu convidado hoje. Valeu. Estamos de volta. O Brito, nós falamos demais e a gente ficou faltando duas coisas. Uma é a questão do dinheiro para o georreferenciamento, que é a parte mais cara. E a outra coisa é que eu acabo de receber aqui uma pergunta sobre terra legal. Como é que eu faço isso aí? E você só tem 4 minutos para fazer isso tudo e pedir voto. Ô, Léo, deixa eu te falar. Sobre o georreferenciamento, a área que eu estou assumindo no INCRA a nível nacional é responsável pela área de georreferenciamento. Perfeito. E eu tenho conhecimento que o presidente conseguiu lá agora, buscou e conseguiu recursos para a área de georreferenciamento. Nós temos 26 projetos, 46 projetos em Rondônia que está dependendo para titular do georreferenciamento perimetral. Tem um recurso que o governo do estado recebeu para fazer georreferenciamento na área fundiária. E nós conseguimos com o Wilson Dias, autorizado pelo nosso governador Daniel Pereira, que esse recurso viesse para atender o INCRA, faz parte do programa da titulação do governador Daniel, para a gente georreferenciar o perímetro do projeto para a gente poder emitir o título. Então nós vamos ter aí aproximadamente 3,5 milhões só para Rondônia, até dezembro, para georreferenciar os assentamentos que estão faltando ser georreferenciados. Essa é uma parte. A outra parte maior, o INCRA comprou os vantes, né, para fazer o gel dos projetos de assentamento a nível nacional, através de vantes. E essa área é a área que eu vou cuidar dela lá em Brasília. E você não tenha dúvida que eu vou olhar para Rondônia e vou mandar esses vantes para cá também, entendeu? Para fazer gel aqui. Então é uma coisa, se Deus quiser, vai dar certo. Terra legal. Agora, terra legal. A população de Rondônia, e não é só a população não, até muitas autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, seja prefeito, seja vereador, seja quem for, muita gente não sabe nem diferenciar qual é a competência, a diferença entre INCRA e terra legal. Terra legal foi criado pela Lei 11.952 de 2009 para a regularização fundiária em terras públicas da Amazônia Legal, ou seja, terras da União. Esse é o papel verdadeiro do terra legal. Foi passado algumas ferramentas que eram do INCRA para o terra legal atuar em áreas que foram licitadas sem preferência na década de 70 e na década de 80. Foi expedido CATPs, Contrato de Alienação de Terras Públicas, e CCDTPs, Contrato de Concessão de Domínio de Terras Públicas. Esses documentos dependem do terra legal analisar para ver se o cara cumpriu ou não com o anteprojeto para depois ser destinado. Quem vai ficar aqui em Rondônia responsável pelo terra legal? Hoje o terra legal assumiu há 3 semanas atrás a Rose, eu não quero falar o sobrenome dela, que é Rose Cleide, parece, Rose. É uma menina bacana, já esteve comigo lá no INCRA, quando eu estava como superintendente, e assumiu como chefe da divisão técnica a Joyce, que é funcionária do INCRA, engenheira agrônoma, e as duas estão tocando o terra legal em Rondônia. Estão bem com o INCRA, estão em parceria com o INCRA, bacana. Está melhor do que alguns tempos atrás, que nós era terra legal para um lado e INCRA para o outro. É verdade. Eu vou chamar as duas aqui para conversa. Muito bem. Chama a Rose e a Joyce, a dupla das mulheres que mandam no terra legal hoje em Rondônia. E elas vão te dar muitas informações sobre o terra legal. E o INCRA cuida dos assentamentos, onde tem 224 projetos de assentamentos, e em todo o estado de Rondônia, e a gente cuida de quase 100 mil famílias. Rondônia tem de 0 a 100 hectares, mais de 100 mil imóveis destinados em Rondônia, mais de 100 mil.
E aí, Léo, essa é a situação. Eu queria falar mais coisa, tem muita coisa para falar. Olha, mas essa... eu só quero dizer o seguinte, que a partir de terça-feira você está lá em Brasília, mas é lógico que você vai vir aqui de vez em quando. Afinal de contas, suas filhas estão aqui. A Janaína já me disse que vai ser a dona da sua casa. Ela que vai ficar, me disse, não, eu vou ficar tomando conta da casa do papai, porque eu não vou deixar que ninguém entre lá, não. Então tá bom. Agora, está na hora de você se despedir do pessoal. Eu falei que estava na hora de pedir voto, porque tem uma semana que eu estou falando aqui para todo mundo. Está na hora de pedir voto, está na hora de você se despedir do pessoal. 1 minuto. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por ter me dado essa oportunidade. Foi uma honra. Estar aqui nesse canal de televisão, na Rede TV, para todo o estado de Rondônia, e dizer e poder falar do INCRA, do meu INCRA, do INCRA que eu aprendi com 18 anos de idade a trabalhar e a ser profissional. Do INCRA que eu comecei a trabalhar como criança e estou saindo hoje da superintendência para assumir um cargo a nível nacional, como diretor nacional do INCRA, diretor de ordenamento da estrutura fundiária. Vou honrar esse cargo de coração, vou honrar esse cargo. Eu vou fazer por onde as pessoas saibam. Aqui passou um cara que fez alguma coisa. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, Amélia, agradecer a minhas filhas, a meus netos, agradecer a minha família que mora em Pimenta Bueno, agradecer a todos que torceram por mim. Muito obrigado. Pode ter certeza que eu não vou envergonhar vocês. Eu quero agradecer aos meus colegas do INCRA. Vocês, meus colegas do INCRA, vocês não sabem o tanto que vocês são importantes na minha vida. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim até hoje. Agradecer o INCRA, que mora no meu coração, por ter me tornado o profissional que eu sou. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa rede, da Rede TV, e obrigado por essa oportunidade. Ó, eu vou falar para os seus genros aqui que da próxima vez você deixa um abraço para ele. Os genros. Meu genro querido, pode ter certeza. Meu genro querido. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje. Eu quero convidá-lo para um novo encontro amanhã. A partir de amanhã, a gente estará às 20h30. Hoje, esse programa ainda vai às 21 horas. E para você que gostou do programa ou quer gravar alguma coisa a mais, amanhã ele estará disponível a partir das 9 horas da manhã no site News Rondônia, o meu parceiro, no canal do YouTube do News Rondônia. Desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra aqui novamente. Tchau, tchau. Obrigado, hein?